Olá pessoal, eu sou o Mestre Márcio e nós vamos aqui falar um pouquinho da contextualização histórica que envolve a capoeira. Claro que muitas referências bibliográficas são importantes a gente citar e com certeza na nossa descrição do vídeo a gente vai estar valorizando, né? Mas o que fica de conceito é a capoeira nascendo como luta de libertação de um povo aqui escravizado e desenvolveu um processo de pluralidade cultural que, além da luta, né, da arte marcial, envolveu a manifestação cultural, o esporte e hoje, pelo menos para mim, é cidadania, né? Uma ferramenta que pode contribuir para a inclusão, para a formação do caráter, formação corporal, intelectual. É uma ferramenta que contribui para essa formação global do indivíduo. Mas vamos lá, a gente tem que lembrar, né, segundo Cotrim e outros teóricos que a gente estudou na história brasileira, o mercantilismo era uma grande ferramenta para a Europa poder ampliar os seus poderes e pegar mais especiarias em demandas de várias populações e locais. E uma delas foi o Brasil, né? Chegando no Brasil, encontrando, segundo dados da FUNAI, cerca de 6 milhões de índios aproximadamente. Hoje a gente tem cerca de 500 mil, aproximadamente hoje. O português conseguiu induzir os índios à mão de obra escrava. Durou muito pouco tempo. Os jesuítas ainda vieram tentar catequizar, ensinar a língua portuguesa para os índios, mas o modo operante, né, selvagem, e também a gripe matou muito índio, né, era um vírus fatal para eles. A gente lembra que na Europa existia um clima muito mais denso, né, não tinha tanto sol, não era tropical que nem o nosso, então lá existia mais gripes, resfriados, e os europeus trouxeram e mataram muito índio assim. Além disso, muitos bandeirantes que, né, faziam expedições colonizadoras também achavam que o índio prejudicava, atrapalhava o andamento das coisas, também mataram muitos índios, né. Um dos grandes bandeirantes que foram mercenários foi Domingos Jorge Velho, que acabou sendo depois o organizador da queda de Palmares. Mas voltando para aquele momento, o índio ele não deu muito certo. Então, apesar de morar a maioria dos índios, né, no litoral brasileiro, a pesca de subsistência era muito forte. Você convém que pescar no mar tem muito mais oportunidades e possibilidades de espécies do que no rio. Então, por isso também a demanda de índio mais para uma região norte, né, fugiram, foi um êxodo também para lá, ou a concentração ficou mais lá, né, na verdade. Depois, principalmente das invasões, invasão holandesa, todas as invasões que vinham da Europa pelo oceano, né. E o índio, ele, infelizmente, foi ficando à mercê da sociedade brasileira. Então, os portugueses foram buscar os negros na África. Na verdade, algumas bibliografias contam que os negros já viviam sob regime de escravidão na Europa. Alguns países da Europa já dominavam o mercado africano e algumas guerras civis que aconteciam na África, as tribos ou determinado povo que perdia virava escravo do outro e era comercializado. Daí heroínas que começaram a se sobressair, como a princesa Nzinga, né, que foi uma das que tentou combater em Angola esse tráfico negreiro. Mas chegando no Brasil, e o Brasil era dividido por capitanias hereditárias, os negros eram meio que divididos. Cada membro, alguns membros das famílias ficavam em determinadas capitanias hereditárias, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Vicente. E eles às vezes tinham que conviver com outros negros de outra nação africana. Lembre-se que a África é um continente muito grande, 54 países, cada um tem sua cultura, e muitas vezes eram tribos rivais, que você tinha que aprender a conviver junto. E acontecia exatamente isso nas fazendas,
onde eles eram comprados pelos latifundiários, os senhores de engenho. Claro que o pau-brasil foi a primeira especiaria mais importante desse mercado, mas o grande êxito foi realmente a cana-de-açúcar. Então os engenhos de açúcar perpetuaram, né, desde a sua plantação, a colheita, a moenda, né, a fornalha, depois eram embalados e aí para poder distribuir. Então demandava muita gente para trabalhar. E esses negros trabalhavam de sol a sol. De noite não, porque não existia eletricidade. A pele negra seria fácil a fuga. Então eles eram trancafiados pelos feitores, que eram os capatazes dos senhores de engenho, das fazendas, que trancavam eles e também castigavam caso esse negro se revoltasse ou não quisesse trabalhar. Muitas vezes utilizavam da humilhação para poder mostrar, né, quem era o dominante ali, quem era o dominado, quem era o dominador e o dominado. E muitos negros começaram a se rebelar. Nas senzalas onde eles ficavam reunidos, começaram a relembrar algumas manifestações culturais africanas. Entre elas, a mais famosa que a gente sabe relatos é a Nangolo, que veio da África, a dança da zebra, onde dois guerreiros faziam um movimento semelhante da zebra, cabeçadas, coices, saltos, esquivas, para poder, quem vencesse o combate ficava com a princesa da tribo. Conta ainda alguma literatura que eles se vestiam de zebra, pele de zebra. Então, esses e outras manifestações serviam para uma preparação física para eles poderem combater os feitores. Às vezes deferiam alguns golpes dos feitores e fugiam mata dentro. O acúmulo de fugas foram criando as comunidades, que eram os quilombos, que tinham a finalidade da igualdade e a liberdade. O quilombo mais famoso foi o quilombo de Palmares, situado na Serra da Barriga, em Alagoas, no município de União dos Palmares. Sempre feito, a maioria das vezes, no alto do cume, por estratégia de guerra, né? Para você saber quem são os invasores. Hoje a gente tem as favelas, né? Então você vai vendo o reflexo que tem, né, do antes e do depois. Você vê uma ideia, nessa sequência vem as leis abolicionistas, entre elas a lei Bill Aberdeen, que era a lei do combater o tráfico negreiro nos oceanos europeus. A Inglaterra impõe que Portugal colocasse a legislação aqui, então veio a lei Eusébio de Queiroz, que é uma cópia fiel dessa lei Bill Aberdeen. Na sequência vem a lei sexagenário, idosos a partir de 60 anos, negros escravizados eram libertos, não chegavam, não tinham essa expectativa de vida nessa faixa etária, se chegasse muito aquém, iam sobreviver como? Porque não existia nenhum espaço para o negro na sociedade, muito menos na lei do ventre livre, que o nenê ia ser liberto, de forma nenhuma, ele ia continuar sendo criado pelos escravos e ia se tornar um escravo. E depois vem a lei áurea, que a princesa Isabel assina em 13 de maio de 1888, e liberta todos os escravos, mas não dá nenhum espaço, segurança, saúde, habitação, educação, não dá nada para os escravos, para os ex-escravos, para os negros. E esse negro se vê na sobrevivência de tentar furtar ou roubar e usar às vezes até dos elementos que ele aprendeu dessas danças guerreiras para sobreviver. Nessas idas para os quilombos, até antes da abolição dos escravos, eles se escondiam na mata, denominada Caapoerá. Tudo no Brasil era na linguagem tupi-guarani, inclusive o país. O Brasil era chamado de Pindorama pelos índios. E nessa abordagem, o negro se escondia para não levar o capitão do mato, que era uma outra função da fazenda. O feitor ficava dentro da fazenda, o capitão do mato ia capturar. Muitas vezes eram feitores mais novos ou negros que o feitor fazia uma chantagem de matar a família, de violentar a esposa, a filha, e aí esse negro tinha que se vender para ser capitão do mato e trair a própria raça. Alguns não aguentavam, se enforcavam, e esse capitão do mato tentava capturar os negros. Quando conseguia, levava o negro, ficava no pelourinho, preso, chicoteado e humilhado. Muitas vezes jogavam sal grosso, urina, ou ficavam agachados, várias posições de tortura. E quando não, eles conseguiam deferir golpes para surpreender esse capitão do mato, como cabeçadas, coisas. E esse capitão do mato ficava desnorteado, voltava para a fazenda e falava: é muito difícil pegar o negro da capoeira. Capoeira, o negro que fica na capoeira. O negro da capoeira virou capoeira. A luta da capoeira. Né?
mata, poeirá, rasteira. Escravos de Já, jangavam caxangá. Caxangá é mata comprida, capoeirá, mata rasteira. E assim a capoeira surgiu como arte marcial brasileira em defesa de um povo escravizado. Buscava sua libertação. No decorrer do tempo, após a abolição dos escravos, vem na sequência 15 de novembro de 1889 a proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente, institui a República, e logo na sequência, em 1900, vem o Código Penal, que já está inserido que a capoeira, ou vadiagem, como era colocado, era proibida em praça pública. Então, começam a aparecer os instrumentos musicais, o berimbau, parece que de origem africana, o pandeiro e o atabaque de origem árabe, mas chega por intermédio dos portugueses, agogô e recorreco sim africano, e começam a fazer uma muvuca na praça, reúne um público legal, eles começam a fazer rodas, apresentações, introduzem a ginga, um movimento mais bailado, que demonstra mais a cultura da capoeira, até disfarçada, que era proibida. A polícia vinha a cavalo, até o berimbau tocava cavalaria, para debandar ou disfarçar mais essa dança, né? E depois desse período de cultura, a gente destaca o período de 1932, na época de Getúlio Vargas, quando ele começa a liberar todas as manifestações populares, entre elas a capoeira, que foi a mãe, né, do frevo, do maculelê, da puxada de rede, do samba de roda. E aí a capoeira ela ganha esse grande corpo de esporte, principalmente com seus principais percussores, Manuel dos Reis Machado e Vicente Ferreira Pastinha, em Salvador, na Bahia, com o estilo de capoeira regional e capoeira Angola, respectivamente. E deles tecendo grandes capoeiristas e outros que vai a capoeira desenvolvendo pelo mundo todo, né? Na época a Messi Bimba, que criou uma metodologia, desenvolve uma indumentária, começa a colocar os únicos participantes da sua academia tem que ter carteira assinada, a capoeira começa a ter um respeito maior na sociedade. Ele vai treinar o Exército Brasileiro, recebe a primeira licença para uma academia em Salvador e é conceituado o primeiro professor de atividade física, exercício físico no país. Ele, posteriormente, depois de sua morte, recebeu um título de doutor honoris causa da Universidade Federal da Bahia. Bimba e Pastinha foram fundamentais para o desenvolvimento da capoeira como esporte, como modalidade interlocutora dessas manifestações populares. E hoje eu vejo a capoeira, né, com outro desenvolvimento, né? Está em mais de 150 países, segundo a Confederação Internacional, e pelo menos aqui na minha região, no nosso projeto Capoeira Escola, a gente enxerga a capoeira como educação, como cidadania, que é uma ferramenta que inclui todo o segmento da sociedade. Aqui a gente trabalha desde 2 anos a 89 anos, que é a nossa aluna mais idosa, 91 anos, aliás, nossa aluna mais idosa, e pessoas com deficiência visual, auditiva, motor, intelectual, múltipla, pessoas na reclusão, ex-dependentes químicos, universitários, dentro do componente, como componente curricular, como extracurricular, e várias com preparação física de esportes. Então, hoje a gente vê que a capoeira é para todos. E é esse desenvolvimento dessa pluralidade cultural que a gente queria colocar aqui para vocês. Curtam o canal aí, colaborem nas redes sociais, que é um projeto que não tem nenhuma parceria de iniciativa privada, nem tampouco governamental. Então, colaborem com o nosso projeto Capoeira Escola, nossa metodologia Capoeira para Todos. Muito obrigado, fiquem com Deus.